amigo internauta, este é o Super FC pelo Mundo. No programa de hoje falaremos de várias coisas, entre elas, teve campeão lá em Portugal. Fique ligado. E aqui ao meu lado, quem vai explicar isso tudo, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, Fernando? Tudo bem, amigo internauta? Amigo internauta, então, começando pela Premier League, resultados na sua tela lá na Inglaterra, vitória do líder Liverpool por 3-2 contra o Norwich, 5 pontos abaixo na segunda colocação. Chelsea perdeu por 2-1 contra o Sunderland. Na terceira colocação, Manchester City venceu por 3-1 o West Bromwich. Everton ganhou de 2-0 contra o Manchester United. E, finalmente, Arsenal 3-0 contra o Hull City e Tottenham 3-1 contra o Liverpool. Pazini, começando pelo líder, vitória mais do que suada do líder Liverpool, mas pelo menos 3 pontinhos bem importantes, né, Pazini? Vai lá. Muito importantes, né? Com muito sofrimento para a torcida dos Reds. O Liverpool abriu 2-0 até com facilidade, 10 minutos, um gol do Sterling, uma assistência dele para o Luizito Soares, que chegou ao 30º gol na Premier League, o artilheiro isolado do campeonato inglês. Só que aí o Liverpool, que teve chances até para ampliar o marcador, Felipe Coutinho teve excelente exibição mais uma vez, não conseguiu marcar o seu gol. E aí no segundo tempo o Norwich City diminuiu com o gol do Gary Hooper, atacante ex-Celtic, que ainda deixa saudades por lá. Depois disso o Liverpool conseguiu o 3-1, mais uma vez com o Sterling, excelente partida dele, com 2 gols e uma assistência, ele que é a grande revelação da temporada, apesar de já vir jogando desde a temporada passada, vai para a Copa do Mundo o jovem meia inglês. Só que aí o Liverpool novamente, né, deixou de marcar seus gols, relaxou um pouco na partida, o Norwich diminuiu mais uma vez, 3-2, gol de cabeça do Snodgrass, bom meia escocês, e aí foi um sufoco. Se não fosse o Mignolet fazendo grandes defesas, o Liverpool teria saído com um empate dessa partida. Não foi assim, conseguiu mais uma vitória, a 11ª seguida, 16 jogos de vencibilidade, coloca uma mão na taça, né? Tem uma boa vantagem, faltam 3 rodadas para o final do campeonato e, além disso, tem um confronto direto com o Chelsea em Anfield Road. O Liverpool tem tudo para acabar com o jejum de títulos do campeonato inglês que perdura desde 1990. Pazini, vitória do Liverpool e derrota do Chelsea de José Mourinho, que não deu entrevista no final. Conte mais, vai lá. Não deu entrevista, não foi à toa, né? Caiu a invencibilidade dele, depois de 77 jogos, ele perdeu no comando do Chelsea em Stamford Bridge pelo campeonato inglês. E foi em uma das piores épocas possíveis, né? As vésperas de semifinal de Champions League contra o Atlético de Madrid, desse jogo decisivo contra o Liverpool em Anfield Road no fim de semana. E o Chelsea, por pior que seja, também, né, dominou o jogo, merecia ter vencido, partiu para cima, teve mais posse de bola, criou mais chances, só que o Sunderland fez uma partida muito boa, marcou forte, deu poucos espaços, foi perigoso nos contra-ataques, o Schwarzer, que substituiu o Cech, teve que fazer algumas defesas, e o Sunderland mereceu essa vitória porque foi mais eficiente que o seu adversário. E aí a ironia é que o gol da vitória foi anotado pelo Fábio Borini, bom atacante italiano que rodou nas categorias de base do Chelsea, um preterido da equipe azul de Londres e que pertence ao Liverpool. Ele favoreceu o clube que ele pertence aí na briga pelo título e complicou muito o Chelsea do José Mourinho, que, irritado, não deu entrevista coletiva. É isso mesmo, na terceira colocação, 1 ponto a menos que o Chelsea. Está lá ele, Manchester City, que venceu por 3-1, Pazini. Teoricamente fácil ali, 6 pontos abaixo do Liverpool, um jogo a menos, dá para sonhar, né? Vai lá. Dá para sonhar ainda, né? Pode diminuir a diferença para 3 pontos, quem sabe é difícil, aposto muito que o Liverpool seja o campeão mesmo, mas ainda dá para o Manchester City conquistar a taça. O City que dominou o jogo, mereceu a vitória tranquila para cima do West Bromwich Albion com 3 gols argentinos, Zabaleta, Agüero e o Demichelis, mas o grande gol mesmo foi o do Dorrans, atacante do West Bromwich Albion, que meteu um golaço, dominou a bola, chapelou seu adversário e chutou de primeira, sem chance de defesa, para o Joe Hart. O Manchester City segue na briga ainda, só que tem a má notícia, né? O Yaya Touré já está lesionado, tem a lesão do Davi Silva também, ainda não se sabe quanto tempo que ele fica parado e preocupa também a seleção espanhola para a Copa do Mundo. Pazini, agora vamos mudar para o Manchester United, não falando da derrota, mas principalmente da demissão dele, do Moyes, que a gente já bateu tanto e que, pelo menos na minha visão, é a péssima hora para demitir ele, né, Pazini? Vai lá. Pois é, não precisava demiti-lo agora, né? Deixa terminar a temporada. Na minha visão, daria até mais uma temporada para ele, com mais investimento, um elenco mais recheado. Ele poderia ter mais tempo no Manchester United. Ele entrou na fogueira agora, né? Não é fácil substituir o Alex Ferguson depois de
27 anos lendários no comando do Manchester United, e o elenco, apesar de campeão na última temporada, que até mostra o tamanho do Alex Ferguson, já vinha precisando de uma renovação, como ficou claro na temporada atual. Mas é compreensível também a demissão pelos vários erros do David Moyes, muitos recordes negativos, erros em escalação, o Kagawa que ele demorou demais para colocar no time titular e que quando ele colocou, todo mundo viu a diferença esperada que fez o japonês no time do Manchester United, então tem essa questão também, é compreensível. Para o lugar dele vem Ryan Giggs, que está no clube desde 1990, vai ser jogador-treinador do clube nessas 4 partidas que finalizam a temporada. Para a próxima temporada, né, o Ryan Giggs não vai ser efetivado, vai continuar como jogador mesmo, trabalha isso ali com a imprensa inglesa, né, com o Louis van Gaal, com o Jürgen Klopp e também com o Laurent Blanc. O Klopp já desmentiu, falou que não vai, acredita aí que o Van Gaal seria uma opção melhor para o Manchester United, tem mais cara de Manchester United, muita experiência também. Sobre o jogo, uma derrota justa, o Everton foi muito superior, a torcida não sente falta do David Moyes, o Martinez faz um baita trabalho por lá e o time segue na briga por vaga na Champions League, enquanto o United nem para a Liga Europa vai. Quem não gostou muito foi o Arsenal, mas que pelo menos venceu em bola o Arsenal junto com o Tottenham. Pois é, os dois rivais de Londres, né? O Arsenal mereceu sua vitória tranquila na volta do Ozil, na volta do Ramsey também. O Ramsey marcou gol, deu assistência, o Ozil teve uma atuação aquém de esperado, mas também não foi tão mal, só que o nome do jogo foi Lucas Podolski, marcou 2 gols, teve uma excelente atuação o meio atacante alemão. O Arsenal que tem um ponto de vantagem para o Everton nessa briga aí por vaga na Champions League, que vai até o final do campeonato mesmo. Já o Tottenham conseguiu a vitória, ainda sonha com vaga na Liga Europa. É complicado, eu acho que a vaga na Europa League fica com o perdedor dessa briga entre Arsenal e Everton pela Champions League. Destaque para o Paulinho, marcou gol, mas principalmente para o Christian Eriksen, 2 assistências, belíssima atuação, e o Lloris, que fez 3 defesas sensacionais. Se não fosse por ele, o Tottenham não teria vencido sua partida contra o Fulham. Exatamente, então agora não é fim na Inglaterra, porque tem segunda divisão na Championship, teve time que subiu. Na sua tela, vitória do Burnley por 2-0 contra o Wigan. Pazini, conta rapidinho sobre esse time que deve cair de novo. Mentira, já sacanagem. Vai lá, conta um pouquinho. O Burnley volta à Premier League depois de 4 anos ausente, sem jogar na elite do futebol inglês. É uma equipe mediana, sem muito investimento, sem grandes jogadores. Sobe, assim como o Leicester, com o desafio de reorganizar seu elenco, contratar mais jogadores de peso, tentar qualificar o seu corpo de jogadores. Fazendo isso, pode brigar para se manter na Premier League. Claro que é o objetivo do time, que vai brigar para não voltar, como o Fernando falou, para a segunda divisão do futebol inglês. Lembrando que Burnley e Leicester City já estão garantidos na Premier League da próxima temporada. Muitos times brigam pela vaga que resta. Os destaques aí, Queen's Park Rangers, também temos a equipe do Derby County e do Nottingham Forest, clubes tradicionais do futebol inglês. Tradicionalíssimos. Acabamos com a Inglaterra, agora sim. Vamos para a Alemanha, resultados da Bundesliga na sua tela. Tivemos mais uma vitória do já campeão Bayern de Munique por 2-0. Vitória também do Borussia Dortmund por 4-2 contra o Mais Borussia, que está na segunda colocação. Também tivemos Stuttgart 3-1 contra o Schalke. Bayer Leverkusen recuperando novamente 4-1 contra o Nuremberg. Wolfsburg muito bem, 3-1 contra o Hamburgo. E o Borussia Mönchengladbach perdeu mais uma contra o Freiburg. Pazini, campeão, agora sim, vitória, finalmente voltou a vencer 2-0 contra o Borussia Braunschweig. Vai lá. E em mais um jogo aí que o Bayern de Munique atuou bem abaixo do que pode, se poupando totalmente no campeonato alemão. Time misto, sem levar o jogo muito a sério. Aquilo que o Guardiola já falou que vai acontecer no campeonato alemão, que o time do Bayern já conquistou. Foi uma pedreira, o Eintracht Braunschweig marcou forte, o Bayern de Munique até deu alguns sustos à equipe bávara, finalizando com perigo contra o gol do time de Munique, só que o Bayern conseguiu a vitória. Vitória que veio suada, primeiro gol aos 30 minutos do segundo tempo, com o Claudio Pizarro, o segundo com o Mandzukic, que é o artilheiro da Bundesliga, ao lado do Lewandowski com 18 gols. Agora falando rapidinho do Dortmund, que garantiu vaga na próxima Champions. Vitória contra o Mais, que estava indo muito bem, né, Pazinho? O Mais 05, que ainda briga por vaga na Liga Europa com o Borussia Mönchengladbach, sonha com a vaga na Europa League da próxima temporada e que impôs dificuldades ao Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund foi superior, mereceu a vitória, mas o Mais 05 fez um jogo muito duro também. Destaque mais uma vez para ele, Marco Reus, impressionante como ele voltou bem de lesão, sendo decisivo em todos os jogos,
gol e assistência nessa partida. Gol também do Robert Lewandowski, que chegou a 18, é artilheiro da Bundesliga ao lado do Mandzukic, e do Milo Djordjic, bom meia atacante sérvio que vem jogando muito bem. É uma boa peça para o Borussia Dortmund, já visando também a próxima temporada. Destaque também para o mais 05, 2 gols do Shinji Okazaki, bom atacante japonês da equipe de seleção, vem para a Copa do Mundo. Deixa eu colocar um pouquinho na fogueira agora, Pazini. Embola todo o resto, derrota do Schalke, vitória do Leverkusen e o resto aí, vai lá. Pois é, o Schalke 04 perdeu para o Stuttgart, não fez um bom jogo, o Stuttgart foi superior e teve grande atuação de brasileiro. Histórico, Cacau, atacante do Piniquim, marcou gol, teve uma atuação muito boa pela equipe dos suábios, mas o nome do jogo foi o meia austríaco Harnik, que marcou 2 vezes, também o Gotoku Sakai, lateral japonês, deu uma assistência. O Stuttgart ganha uma folguinha ali na briga contra o rebaixamento. É um time que poderia fazer mais do que fez ao longo da temporada, mas foi muito prejudicado, já comentamos aqui, pelo Bruno Labbadia, que estava no comando do time antes do Ruben Stevens, histórico, o treinador do Schalke, que venceu aí a sua ex-equipe. O Schalke que segue no 3º lugar na zona de classificação à UEFA Champions League. No 4º posto está o Bayer Leverkusen que conseguiu uma boa vitória, segunda seguida depois daquela má fase toda, e com o zagueiro brilhando, né? O Spart meteu 2 gols nesse jogo, foi muito bem. O Wolfsburg também conseguiu uma boa vitória, o Luiz Gustavo deu assistência, mas também foi expulso. O nome do jogo foi Vika Olic, com 1 gol e 1 assistência. O Wolfsburg que briga com o Bayer Leverkusen pela vaga na Champions League. Já o Borussia Mönchengladbach perdeu para o Freiburg por 4-2, péssimo resultado para o time que fica a 5 pontos do Leverkusen, sai um pouco da briga pela Champions League e agora quer garantir o seu lugar na Liga Europa. Só caindo o Gladbach, né, Pazini? Continuando na Alemanha, 2ª divisão, porque também subiu um time para a elite alemã na sua tela. O Colônia ganhou de 3-1 contra o Bochum. É isso mesmo, esse nome estranho que está na sua tela é o Colônia. Pazini, o ex-clube de de Podolski, a gente só lembra por causa disso, subiu, vai tentar de novo também não cair, né, Pazini? Exatamente, né? Um elenco bom para a 2ª divisão, para a Bundesliga as coisas são diferentes, mas ultimamente os times que sobem, com exceção das equipes mais fracas, como a Eintracht Braunschweig, Greuther Fürth, conseguem fazer bons papéis, né? Haja visto o Hertha Berlim nessa temporada. O Colônia, que é um time tradicional, muito sucesso nos anos 70, 80, era a mais vitoriosa do clube, de lá para cá caiu bastante. A grande marca é o Lucas Podolski, que estava no estádio, viu o seu time do coração, ele é declaradamente torcedor do Colônia, conseguir esse avanço e o acesso à Bundesliga. O Podolski que não descartou um retorno ao time, apesar de estar muito bem no Arsenal, vem fazendo bons jogos e gols nas últimas partidas. Destaque para a festa sensacional da torcida do Colônia, que teve uma média de 45 mil pessoas na 2ª divisão do futebol alemão. Aqui no Brasileirão, a gente comemora quando vai 30 mil pessoas no estádio. É duro, né? Complicado isso. A gente até brincava que era o Santa Cruz lá da Alemanha. Brincadeiras à parte. Então, fim na Alemanha, agora sim. Vamos para a Espanha, que Atlético de Madrid está arrebentando perto do título, mas claro, o Barcelona e Real Madrid continuam logo atrás. Na sua tela os resultados, o Real não jogou, mas tivemos Atlético de Madrid 2-0 contra o Elche e Barcelona 2-1 contra o Athletic Bilbao. Pazini 2-0 ali, até tranquilo contra o Elche, né? Mas embola os dois, vai lá. Pois é, foi um Atlético de Madrid que não fez um grande jogo, um pouquinho ali de sofrimento, como tem sido para o clube, mas conseguiu uma boa vitória com destaque para o Miranda, zagueiro brasileiro que marcou o gol de cabeça, vem fazendo uma excelente temporada, várias pessoas já pediram para o Felipão dar uma chance para ele na seleção, merece, temporada excelente do zagueiro ex-São Paulo, e para variar, Diego Costa, dando excelentes notícias para a torcida do Atlético de Madrid, né? Depois daquele choque feio com a trave, o medo de uma lesão dele, ele também perdeu o pênalti naquela partida, agora ele volta, joga muito bem, mostra que está recuperado e ainda marca gol de pênalti. Ótimas notícias para a torcida dos colchoneiros. Diego Costa chegou a 27 gols no Campeonato Espanhol, o vice-artilheiro está atrás só do Cristiano Ronaldo, que tem 28. Real Madrid não jogou, Barcelona jogou, assumiu a vice-liderança, mas pode perdê-la para o Real Madrid. Barça que venceu o Athletic Bilbao por 2-1, né? Se recuperou depois de 3 jogos muito ruins, 3 derrotas seguidas, eliminação em Champions League, perda do título da Copa do Rei e se complicar em La Liga, o Barça consegue a vitória com gol do Messi, né? O Messi metendo uma pancada em cobrança de falta, não comemorou e apesar do gol da vitória não fez uma boa partida também, ele parece estar muito irritado
com as críticas sobre ele e sobre o Barcelona. Apesar disso, o Barça teve uma melhora ali com Pedro e Alexis Sánchez pelas pontas. Os dois perderam muitos gols, mas fizeram uma partida muito boa. Destaque também para o Atlético Bilbao, partidaço. Jogou de igual para igual com o Barcelona, saiu vencendo, poderia ter vencido a partida, mas acabou pecando aí para o Barça, que conseguiu furar o Iraizoz, que fez uma partidaço, o goleiro do Atlético Bilbao, que está bem, é o quarto colocado, deve ir para a Champions League. Exatamente, agora sim, acabamos aqui no espanhol, vamos para a Itália, que teve o melhor jogo do Torino. Na sua tela os resultados, é isso mesmo, vitória da Juventus por 1-0 contra o Bolonha, Juventus, lógico, que ainda continua na liderança, Roma 1-0 contra a Fiorentina, o Udinese empatou em 1-1 com o Napoli, a Inter venceu o jogo importantíssimo fora de casa contra o Parma, Milan 3-0, continua subindo bem demais o Milan contra o Livorno, e aí sim o jogaço da rodada, Lazio 3-3 contra o Torino, finalzinho tomou um gol, um azar gigante do Torino, mas o Pazzini embola tudo da Itália e vai. Vamos lá, né? A Juventus conseguiu uma boa vitória no sufoco, dominou o jogo, mas foi difícil furar a retranca do Bolonha, conseguiu com o Pogba, talentosíssimo meia francês, faz uma excelente temporada. Juventus que caminha tranquila aí para mais uma conquista do campeonato italiano. A Fiorentina perdeu para a Roma, Fiorentina que não fez um bom jogo, sentiu a falta de uma referência no ataque, o Matri não fez uma boa partida, Rossi e Mário Gomes fizeram muita falta. A Roma venceu com o gol do Ney Golan, muito bom meio-campista belga, vem para a Copa do Mundo. A Roma que se garantiu no segundo lugar, disputa a fase de grupos direta da Champions League na próxima temporada, está de volta a equipe do Giallo Rossi. A equipe do Napoli também está praticamente garantida na Champions League, muito improvável que perca o quarto lugar para a equipe da Fiorentina. Napoli que segue ali no terceiro lugar com tranquilidade. No quinto posto está a Internazionale de Milão, o quarto é da Fiorentina, a Inter que conseguiu uma boa vitória, 2-0 para cima da equipe do Parma, numa partida com alguns pontos interessantes. O Guarín marcou um gol, o Hernanes deu uma assistência, Hernanes jogou muito bem, e o Cassano perdeu um pênalti a favor da equipe do Parma, e o Cassano é torcedor declarado da Internazionale de Milão. Então ficou essa polêmica no ar lá no futebol italiano. O Parma, que depois de 17 jogos de invencibilidade, não atravessa um bom momento, ficou um pouquinho aquém ali da briga por vaga na Liga Europa, coisa que não acontece com o Milan. O Milan vem muito bem, já é o sexto colocado, está a 5 pontos da Inter, engatou 5 vitórias seguidas, vive um excelente momento. Venceu com um golaço do Ricardo Montolivo, bom meio-campista italiano, que vem para o Brasil. Por fim, o empate péssimo para as duas equipes entre Lazio e Torino. As duas equipes ainda sonham com vaga na Liga Europa, mas ficou mais complicado depois desse empate em 3-3. De fato, foi um jogo muito bom. Destaque para o Immobile, seu querido Immobile, 20 gols na Série A, o artilheiro isolado da competição. Como a gente estava comentando aqui antes, o Torino tem o artilheiro e o líder de assistências, que é o Cerci. Que time, né, Pazzini? Que beleza. Agora, filho italiano, vamos rapidinho para a França. Rapidinho, Pazzini, pelo amor de Deus. Copa da Liga Francesa, temos campeão. PSG, campeão, ganhou do Lyon por 2-1. Vai lá, Pazzini, depois a gente fala mais rápido ainda do campeonato. Pois é, o Lyon perdeu o PSG, mas apesar disso fez uma boa partida equilibrada contra a equipe parisiense. O PSG mereceu a vitória com 2 gols do Cavani, que chegou a 4, foi o artilheiro da Copa da Liga da França. PSG, maior campeão, chegou ao tetracampeonato do torneio. Rapidaço. Campeonato francês, então, na sua tela, vitória do Mônaco com um golaço, 1-0 contra o Nice. Vai lá. Pois é, diminuiu a diferença para 7 pontos, mas o PSG tem um jogo a menos agora, por conta dessa final da Copa da Liga. Disputa os seus jogo a menos na quarta contra o Evian. Mônaco com uma grande vitória, golaço do Berbatov de cobertura. O ponto bom, Mônaco volta à Champions League. Está garantido na Champions League de forma direta na próxima temporada. Retorna à Liga dos Campeões depois de 9 anos ausente. Agora, rapidinhas, Super FC, começando lá na Holanda, resultados na sua tela. Vitória dele do Zol contra o Ajax, 5-1, Pazzini. Explica essa bagunça aí. Quem diria, né? O Ajax vai para o tetracampeonato da Eredivisie, o campeonato holandês, 33º da história, é o maior campeão da Copa da Holanda com 18 títulos, favoritaço contra o Zoli. Vai lá, abre 1-0 e toma 5-1. O Zoli fez 4 gols em 30 minutos contra o Ajax. Foi impressionante a sacolada que o pequeno time fez e foi o grande título da história do Zoli. O Zoli até hoje só tinha ganho 3 títulos da 2ª divisão holandesa. Para ter noção da zebra que foi esse título do Zoli, de nada adiantou a algazarra da torcida do Ajax, que
atrasou o jogo em meia hora. A torcida do Ajax ficou jogando o sinalizador atrás do gol do próprio goleiro. Para quem acha isso bizarro é porque o jogo foi no estádio do Feyenoord, grande rival do Ajax. Queriam deixar uma marca no estádio do rival, deixaram, só que no pior sentido possível. Que beleza. Agora, Portugal teve finalmente o Benfica, né, Pazinho? Depois da última temporada ser recheada de vice-campeonatos, vitória e levou o campeonato. Vai lá. Pois é, vitória por 2-0 da equipe do Benfica, consegue o título e foi importantíssimo isso, né? Primeiro, porque o time homenageia o Eusébio, grande ídolo da história do Benfica, do futebol português, que morreu ao longo dessa temporada. O Benfica o homenageia, dá a volta por cima, depois de 4 anos é campeão português e pode vir a redenção completa, né? Na última temporada foi vice 4 vezes, tem tudo para ganhar a Copa de Portugal, está na final contra o Rio Ave, está nas semifinais da Copa da Liga contra o Porto, ou seja, pode ser campeão da Copa da Liga também. Só a Liga Europa que é complicado porque tem pela frente a Juventus. O Benfica, com isso, pode ser campeão 2 vezes, quem sabe 3, talvez até 4, seria a redenção completa da última temporada. Título merecidíssimo do Benfica, que foi muito mais time ao longo do campeonato. E título com sabor brasileiro. Lima, atacante do Tupiniquim, marcou os 2 gols do título do Benfica. Está tudo definido por lá. Como esperado, Benfica e Sporting Porto disputa a Champions League, representando Portugal na próxima temporada. Isso mesmo. Para finalizar, então, Turquia, na sua tela, tivemos empate entre Besiktas e Fenerbahçe e derrota acachapante do Galatasaray. Pazinho, rapidinho, vai lá. Pois é, o clássico foi um jogo muito bom, disputado, equilibrado e que o empate foi justo, mas dava para ter sido mais, um 2-2, 3-3 ali, quem sabe. O Fenerbahçe saiu na frente com o gol do Moussa Sow, atacante senegalês, que é um dos destaques do time ao lado do companheiro africano dele no ataque, Emenik, atacante da seleção nigeriana. Tem o Raul Meireles também, que é um bom meio-campista português, e outros bons jogadores no Fenerbahçe. O Besiktas empatou depois com Ramon, ex-lateral do Flamengo, do Corinthians, e que, assim como o Felipe Melo, semanas atrás, fez de tudo no jogo. Além do gol, foi expulso também no segundo tempo, provocou geral, fez uma algazarra lá ao Ramon, mas foi justamente expulso. Apesar disso, o Besiktas não sentiu tanta ausência dele, que vinha bem no jogo, e fez um segundo tempo parelho contra o Fenerbahçe. Fenerbahçe que vai ser campeão turco, precisa só de um empate na próxima rodada, que já é campeão, tem mais 3 ainda lá na Turkish Super League, será o 19º título do Fenerbahçe, que vai voltar a ser campeão depois de 2 temporadas e empatar com o Galatasaray como o maior campeão do país. Galatasaray que tomou uma sacolada do Kasım Pasa, é a 3ª pior goleada que o Galatasaray sofre em 6 anos. E logo em casa o Galatasaray que decepcionou muito na temporada do futebol turco. Exatamente, então, fim dos campeonatos, vamos rapidinho para curiosidade, no singular mesmo, do Pazzini. Pazzini, Ituano sendo homenageado na Inglaterra, bem bacana essa curiosidade, conta um pouquinho mais. Foi muito legal, né? A torcida do Middlesbrough elogiou o Ituano campeão paulista, para quem não entende, porque o maior jogador da história do time, votado pela própria torcida, é Juninho Paulista, um dos cartolas aí do Ituano, campeão paulista, e também o Doriva jogou por lá ao lado do Juninho Paulista na equipe do Boro. Então, por conta disso, toda essa homenagem da torcida do Middlesbrough comemorando o título do Ituano. Quem diria, né? Paulistão sendo comemorado até na Inglaterra hoje em dia. No mínimo bizarro isso. E com isso a gente se despede aqui, fim do Super FC pelo Mundo. Acesse, claro, o superfc.com.br e acesse também o facebook.com/SuperFC pelo Mundo. Compartilhe, curta e principalmente mande perguntas para esse menino aqui responder. Muito obrigado, claro, Gabriel Pazzini. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo internauta. Então, amigo internauta, até a próxima. Tchau, tchau.